Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Pai. Hoje, dia 10 de junho de 2025, 649 dias. Eu trazei um pouquinho que hoje eu tô com uma dor de estômago e eu tava atrasando para ver se melhorava. Mas parece que ela tá querendo ficar insistente. Mas é assim mesmo, né? Um dia mais, um dia menos, a gente vai caminhando. Mas eu quero comentar com vocês, eu queria saber quantos daqui assistiram a live do Daniel Lopes hoje. Alguém assistiu a live do Daniel Lopes hoje? Se vocês não assistiram, eu aconselho a assistir. Marca bem. Boa paz, Vânia. Shalom, Viviane. Da live do Daniel Lopes, do dia de hoje, dia 10/6 de 2025. Já se alguém entrar depois, entrar amanhã, já sabe que dia que é. Shalom, Andréia. Busquem assistir a live de hoje ao meio-dia do canal Daniel Lopes. Dia de hoje, tá? E para quem vai entrar depois, é só retornar o vídeo um pouquinho aí para trás que vai ver que dia que é. Busque escutar a live sobre o que ele está falando hoje. Eu vou dar mais ou menos um resumo resumido, tá? Mas vocês vejam os detalhes. Saúde e paz, Aline. Veja os detalhes lá com ele, tá? Que é muito sério e é um alerta para nós, né? A gente tem que estar preparado em oração para o que está vindo aí. Paz, doutor Ivânio. Shalom, Sandra. Irmãos, vocês estão vendo que os Estados Unidos estão pegando, né? Aqui no Brasil sempre tá, né? Mas lá não, né? Aqui no Brasil sempre tem alguma coisa, nos outros países da Europa também, mas lá em Los Angeles ainda, né? Na Califórnia, que é um lugar de esquerda, né? É um lugar que eles têm essa, como é que fala? Gente, perdoa, tá? Eu tô com dor de estômago, por isso que eu tô tossindo muito, é por causa do meu estômago, tá? Tô com dor de garganta também, mas a tosse é do meu estômago. Como é que diz? E aquilo ali tem um motivo de ser, tá? Lá é democrata, Democrata, lá, irmãos, não corresponde a ser... É como se fosse um partido comunista, tá? O democrata americano é um partido comunista, como é o PT do Brasil, tá? Não, acabei de começar. Então prestem atenção no que eu vou passar para vocês. Graça e paz, Val. Boa noite, Joelisa. O Daniel citou duas coisas que estão sendo colocadas nesse momento dentro dos Estados Unidos, que ele diz que 2027 vai chegar no Brasil, tá? 2027 chega no Brasil. Boa noite, Aline. E eu acho que já chegou, eu acho que não vai nem 2027, já tá aí já. Mas ele disse o seguinte, que eles estão fazendo o que estão fazendo lá para a implementação do ato patriótico que foi feito em dia 11/9, dos acontecimentos dia 11/9 de 2001. Tá, aqui tá bem frio. Aqui tá bem friozinho, sim. E esse ato patriótico, ele tem duas, como é que falam? Duas colunas, tá? É o direito penal do inimigo, né? Aí eu fui pesquisar o direito penal do inimigo, né? E ele dá direitos ao Estado de julgar ou condenar sem haver júri. Boa noite, Valéria.
julgar, condenar sem haver defesa. Então o Estado acha que você é culpado, então você é culpado e acabou. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Então, o que eles precisam, o que eles estão fazendo hoje? Gente, me perdoa, tá? É que eu não tô bem, tá? Por isso que eu tô desse jeito aqui, mas eu vou ficar bem, graças a Deus quiser. Deixa eu colocar aqui, direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo. Foi feito por um alemão, tá? Então, o direito penal do inimigo é uma teoria que defende a necessidade de tratamento diferenciado para indivíduos considerados inimigos do Estado, com a mitigação de direitos fundamentais e aumento da resposta penal. É um conceito proposto por Gunther Jacobs, acho que sei lá, é isso aí, Jacó, né? Gunther Jacó, que se baseia na ideia de que aqueles que agem contra o Estado e a sociedade devem ser tratados como inimigo. Boa noite, Valéria. Então, por essa teoria do direito penal do inimigo, a família também entra na questão. Aí nós vamos para o homo sacer. Presta atenção nisso aqui. Homo sacer. Tem irmãos aí que são advogados, sabem explicar melhor do que eu, mas, né, vamos lá, vou explicar. Vou tentar explicar. Homo sacer é uma expressão em latim, que em português significa homem sagrado ou homem dedicado. Presta atenção. Gunther, né? Gunther Jacobs é o nome alemão, mas eu não sei falar não, tá? No contexto da filosofia de George Agamben, o termo designa a condição de um indivíduo que, por estar fora do direito e da lei, se torna matável. Presta atenção, escuta isso aqui. O termo homo sacer, quer dizer homem sagrado ou homem dedicado. No contexto da filosofia de George Agamben, o termo designa a condição de um indivíduo que, por estar fora do direito e da lei, se torna matável, podendo ser morto, sem que isso seja considerado homicídio. Escuta isso. Mas também insacrificável. Não pode ser sacrificado em rituais religiosos. Vocês entenderam isso? Em resumo, o homem sacer é um sujeito que, devido à sua condição de exceção, se encontra entre a matabilidade e a insacrificabilidade, representando uma vida que é politicamente relevante por estar fora do alcance da lei e da sociedade, mas que também é valorizada por sua capacidade de ser excluída e controlada. Entenderam? Não, eu comecei agora há pouquinho, Leninha. Eu não estava bem, aí eu esperei melhorar um pouco para poder entrar. Então, presta atenção. Direito penal do inimigo, né? Então, é uma pessoa que ela não tem valor, ela é excluída da sociedade. E o homo sacer é o indivíduo que pode ser matável. E não vai, podendo ser morto, sem que isso seja considerado homicídio. Entenderam? Aonde nós vamos chegar nisso? O que está sendo feito nos Estados Unidos agora é o aceleramento destas leis que contêm essas teorias ou essa condição aqui, né, filosófica, né, inserida nas leis. Então, o que eles estão fazendo é um ato patriótico 2.0 do que foi feito em dia 11/9/2001. Então, se
o indivíduo for achado que é desnecessário para a sociedade, vai ser legal matá-lo. Ninguém vai pagar por matar ele. Olha o que está sendo traçado, o que eles estão traçando, tá? Eles precisam do caos, tá? Eles precisam do caos para poder implementar as leis draconianas. A Palantir Technology, presta atenção, é a empresa, exatamente, trama diabólica do Peter Thiel. O Peter Thiel, na realidade, ele está por trás do Trombeta e do Mosca, entendeu? Ele está por trás disso daí. Ele criou a Palantir Technology para administrar essa lei do ato patriótico 2.0, que vai ter como base homo sacer e o direito penal do inimigo. Quer dizer, eles vão matar sem que... Boa noite, Denise. Eles vão matar. Boa noite, Maris. Sem precisar passar pelos tribunais. Entendeu? Exatamente, ele foi um sócio e ele é o mentor do vice. Na realidade, né, quem representa a cara dele no governo é o vice, desse Peter Thiel. A cara dele é o vice. E engraçado que no governo americano, em 2023, o FBI, escuta isso, exatamente. Você assistiu a live do Fernando, ai meu pai, do Daniel hoje, Fernanda? Você assistiu? A live dele foi sobre isso. Eu não estou falando aqui nos detalhes, tá? Exatamente. Então, a explicação que eu peguei aqui, né, da Wikipédia, tá mais rápida de entender do que o que ele colocou lá. Mas o que eu tô falando é a grosso modo, tá, gente? Assistam a live do Daniel hoje, se vocês puderem, é do meio-dia de hoje. Presta atenção. Em 2023, no governo do FBI, no governo do Biden, né? O FBI já catalogou os católicos. Os católicos conservadores estavam sendo catalogados, observados como inimigos da sociedade. Boa noite, Lucilene. Os católicos conservadores estavam sendo ou estão sendo observados como inimigos da sociedade. Presta atenção. Irmãos, o que isso tudo quer dizer para nós? Isso tudo quer dizer para nós o seguinte, que se você não adorar a imagem da besta, porque o Peter Thiel é o dono da mais sofisticada inteligência artificial do mundo. Não é da China, é dele. Ele é que está no governo americano. A empresa dele é que vai gerenciar isso tudo. A empresa dele... Exatamente, pastor, exatamente, é isso aí. Entendeu? Vai ser uma perseguição e assim, ó, eles não vão precisar provar o porquê matou, não. A inteligência artificial vai dizer, essa pessoa é inapta para estar no meio da humanidade hoje e eles vão matar. É simples assim, entenderam? Então, presta bastante atenção. Vai ser um período como nunca houve na face da Terra. Você tem que estar preparado para isso, porque isso está programado para o ano que vem. Isso aqui está programado para o ano que vem. Diz como é que chama? Diz o Daniel que é para 2027 aqui no Brasil, mas não é não, irmãos, é para logo. Isso aqui vai ser logo. Eles estão exatamente, vai ser impossível viver em cidades grandes, tem que sair para cidade pequena.
Tem que sair fora de grandes centros. Entenderam? Tem que sair fora dos grandes centros. É hora de quem pode ir para fora dos grandes centros. Irmã Ruth, mas Deus tem poder de nos guardar? Claro que tem. Quem não puder sair, Deus vai guardar, não sei como. Ele vai guardar, Deus é Deus de milagres. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, o que está sendo preparado? Faz o Senhor, Sara. O que está sendo preparado? Mas então poderemos ser considerados inaptos pelo simples fato de ser contra... Exatamente. Sim, eleição, mas será que? Não, eu não sei. Eu não acredito, sabe por quê? Se nós estamos a 600 e poucos dias do término da geração da figueira, isso vai dar 2027. Alguma coisa vai acontecer antes. Ou Deus vai nos tirar daqui. Eu não sei o que vai ser. Mas eu sei de uma coisa. A gente está supondo, né? Supondo. Os acontecimentos estão rápidos. Tá? Muito rápido. E ele tem que, né? O brasileiro já começou acho que já está começando a desconfiar do trombeta, né? Porque a investida que ele vai dar em cima desse povo em Los Angeles não vai ser de brincar. Não vai ser. E isso vai pegar para o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. E com a inteligência artificial, o que eles estão agora tentando fazer com que as pessoas amem a inteligência artificial a ponto... É o que eu penso, pastor. É o que eu penso, que não vamos ter eleição, mas vamos ter uma colocação de alguém dele lá em cima, entendeu? Tá entendendo? É o que eu acho. Posso estar errada? Posso, com certeza posso estar. Posso estar. Mas não acredito nem que haja eleição ano que vem. Não acredito. Meu irmão, nós estamos falando aqui, eu não sou politiqueira, não sou de política, não gosto. Quer dizer, gostava até. Mas nós estamos falando aqui de coisas espirituais que estão se concretizando no mundo material. Nós estamos tratando de... A guerra que está tendo no mundo hoje é uma guerra espiritual. Ai, irmã Ruth, mas como assim? Essa guerra já foi travada no espiritual, ela está aparecendo no material. Mas a inteligência artificial, ela vai abrir o mundo espiritual, entenderam? A inteligência artificial vai abrir o mundo espiritual e nós precisamos estar preparados para isso. Os demônios vão... Eles já estão aqui, entendeu? Eles já estão aqui. Então, o que precisa? Nós precisamos estar preparados para isso. Como que eu vou me preparar? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Entendeu? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não tem o que fazer. Nós precisamos, irmãos, é hora de nós estarmos com as nossas vestes limpas. É hora de nós estarmos sabendo o que vem vindo por aí. E isso não vai demorar, não vai. Eu não creio que chega... Aqui no Brasil, eu não creio que chega 2027. Não creio mesmo. Eu creio que vai ser mais rápido do que nós estamos imaginando. Entendeu? Porque o Daniel, ele é da linha do pré-tribulacionismo, né? Então, a linha do pré-tribulacionismo, eles acham que as coisas não estão acontecendo, né? Eles acham que ainda tem coisa para acontecer no meio do caminho, entendeu? Não, eu não sei se isso vai não, viu? Sabe por quê? Porque o primeiro aí que você colocou, ele já tá, o próprio sistema já tá expurgando ele, entendeu? Chegou o tempo, ele já venceu o tempo, Eles precisam colocar lá um da direita para poder tapear o povo. É uma tapeação. Eles vão ter que colocar um da direita para tapear o povo. Porque o povo não vai ser tapeado se ele estiver lá na frente. Entendeu? Exatamente, para eles ainda vai começar os 7 anos. É isso, exatamente isso. E nós já estamos vendo tudo se concretizando. Nós já estamos vendo aí tudo diante de nós. Então, eu digo para vocês,
Nós estamos a poucos passos, irmãos, a poucos passos de tudo. Vamos supor que Deus esteja fazendo tudo no calendário gregoriano. Nós temos até, como é que fala? Dia 14 de maio de 2028. Tá entendendo? Então, exatamente, é tudo patente, não vai haver recuo. A coisa vai avançar, entendeu? A coisa vai avançar. Então, nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar debaixo do sangue de Jesus, sabendo que o nosso reino não é desse mundo, mas o nosso reino é o reino dos céus. E Jesus breve voltará. Então, para quem aí não me conhece e me escuta depois ou antes, sei lá que hora, nós aqui não somos... não se sabe. Eu acredito que não. Eu acredito que esse aí é muito fraquinho, entendeu? Vai ser gente mais querida. Entendeu? Então, tem a inversão do campo magnético. Ela começa esse ano. É aí, irmãos, que é o seguinte, porque presta atenção no que eu vou explicar para vocês. Satanás pinta tudo para nós como se ele fosse ganhar. Eu estava analisando aqui, presta atenção aí, Pastor Luiz, escuta isso aqui, ó. Vê o que o senhor acha. Quer ver? Eu vou ler aqui em capítulo 13 de Apocalipse, só para vocês terem ideia, né? Porque, como a Fernanda está falando, a inversão começa esse ano. Entendeu? A inversão, o sexto selo é aberto de setembro a novembro. E vários irmãos estão tendo sonhos de guerra, de terremotos de setembro a novembro também. E a primeira coisa do sexto selo é um terremoto. Entenderam? O primeiro evento do sexto selo é um terremoto. Eles dizem, presta atenção que eles dizem, que o ano que vem não teremos mais emprego, né? Daqui para frente não teremos mais emprego, não teremos mais, nós vamos ter que viver com uma renda básica, não é isso? Mas olha o que a Bíblia diz em 13 de Apocalipse, escuta isso, capítulo 16, e faz, né, a imagem da besta, faz que a todos, pequenos e grandes, quer dizer, a inteligência artificial vai fazer isso, ricos e pobres, livres e servos, entendeu? Lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal da besta. Então, pastor, na minha visão, na minha interpretação, presta atenção, quando a imagem da besta chegar, quando chegar o final da marca, o povo vai estar trabalhando, vai estar comprando e vendendo. Quer dizer, não vai conseguir fazer isso. Não vai. A Valéria, a inversão do campo magnético, ela começa no sexto selo, mas ela termina, ela é uma, como é que eu posso te dizer? Ela começa com meu Deus, como é que fala, pai? Misericórdia, minha cabeça. Ela começa com terremoto, isso já é inversão. Nós já estamos na inversão, só que a inversão não vai acontecer de repente, ela vai acontecer aos poucos. Ela é a ira de Deus sobre a terra, entendeu? Essa ira vai explodir total, não no arrebatamento, é na segunda vinda de Jesus. Quando ele colocar o pé no Monte das Oliveiras, entendeu? E ali vai dar a confusão geral, aí a terra vai mesmo girar, entendeu? Ela vai, aí sim, mas ela é uma sequência. Se você ler Isaías 24, você vai ver isso aí. A inversão do campo magnético está toda em Isaías 24 e Apocalipse 6:12. Pois é, pastor, é o que dá para entender. Que vai estar comprando e vendendo. Então, quer dizer, o comércio vai estar funcionando. Eles estão dizendo que dentro de 2 ou 3 anos não vai haver mais comércio, não vai haver mais nada. Então, quer dizer que alguma coisa vai haver para que isso não aconteça, entendeu? Mas... Então, quer dizer, os drones ou os robôs que eles estão preparando vai dar algum problema. Algum problema vai dar. Porque tá aqui, ó. Tá escrito aqui.
e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, servos e livres, seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Quer dizer, não vai mais negociar. Não vai mais negociar. Então, quer dizer que não vai dar tão certo assim o que eles estão programando, né? Já é uma quebra, né? Eu creio que possa ser a natureza vindo contra eles, porque Deus vai pôr a natureza contra eles. Outra coisa, eles são um reino dividido, eles brigam a todo momento. Porque os que estão na frente disso tudo, eles são, como é que fala? Eles são um povo, como é que diz? Ambicioso, né? Eles brigam entre eles e as coisas se desmontam rapidamente. Tudo que eles constroem se desmonta rapidamente. Eu creio que será uma maneira, mas isso é tudo assim, achismo que eu tô falando, tá? É achismo. Eu tô lendo, é o que eu tô interpretando. Pois é, Beth, aí que tá, eles falam da renda básica universal, né, minha irmã? Mas aqui tá dizendo que quem não tiver não pode comprar e vender. Quer dizer, compra e venda é comércio. Então, será que eles vão pagar renda universal pro povo? Eu não acredito. Eu não acredito. Até aqui no Brasil, até os aposentados dizem que do mês que vem para frente não vai ter mais dinheiro para receber. Diz que o governo não tem mais para pagar do mês que vem para frente. E aí, como é que faz? Entenderam? Diz que a coisa tá tão séria que parece que só tem para esse e o mês que vem. Pelo menos é o que tá acontecendo, né? Então, quer dizer, essa renda universal é para tapear bobo, né? É para tapear bobo. Só se for para quem tiver a marca. Também, né? Renda só para quem receber a marca. Será? Será que vai ter mesmo, né? Eles estão... Eu estava vendo o Olavo de Carvalho, né? Nos vídeos dele, que ele fala o seguinte, que o governo, para confiscar os teus bens, eles vão colocando um imposto em cima do outro. É o que está acontecendo no Brasil. Eles vão deixando a pessoa metralhada de imposto, para eles virem e tirar o que você tem. Porque como que você vai pagar o que você tem se você não tem dinheiro para pagar imposto? Eles aí arrancam a propriedade que você tem, ou que, né? É que nem o tal do IPTU, né? Se você não pagar, você perde a tua propriedade. Então, quer dizer, você não é dono de nada. Você não é dono de nada. Você paga para poder ter direito de propriedade, mas na realidade é tudo do Estado. Gente, graças a Deus que Jesus está voltando. Louvado seja Deus, Jesus está voltando para nos tirar dessa situação, entendeu? Exatamente por isso que ele diz, você não vai ter nada e vai ser feliz, exatamente. O capítulo 13 mostra como será o governo da besta, né? Ele não mostra em detalhes, né? Ele mostra no grosso modo, né? Mas é o que nós estamos vendo aí. Nós vamos vendo aí. Agora, eu estava pensando, né? Pensando eu com meus botões. Presta atenção, vou dividir meu pensamento aqui com vocês, né? Diz que do governo da besta, 3 nações caem. 3 nações, isso já aconteceu no passado, né? Isso já aconteceu com Roma. Mas agora eu creio que vai acontecer de novo. Irmãos, vamos orar. Quem sabe o nosso país, ou a Pátria Grande, que a Pátria Grande é a 6ª nação, né? A Pátria Grande é a 6ª nação. Nós somos em muitos evangélicos, nós somos em muitos crentes. A nossa oração tem poder né? Quem sabe o nosso país, América Latina, será uma das 3 nações que vão desistir do anticristo, que vão se rebelar contra ele, né? Quem sabe? Nós não sabemos, né? Eu tô fazendo aqui uma suposição, tá? O Brasil tem o maior número, mas vou dizer pro senhor, hein, pastor, esses países esses países hispânicos têm muito crente, hein? Tem muito crente. Eu oro todo dia, Senhor, em nome de Jesus. Quando eu lembro daquela
Gente, às vezes eu paro de falar porque eu já tô com o meu pensamento lá na frente, tá? Me desculpa, eu já tava conversando com uma irmã o porquê que às vezes eu falo assim, gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? É porque às vezes eu tô conversando aqui, minha cabeça já tá em outro lugar e eu tô falando uma coisa e eu já tô pensando em outra, tá? Eu acho que isso deve ser meio a demência, né? Só pode ser, não é possível. Boa noite, Graciele. Mas vamos lá. Eu peço ao Senhor todo dia, voltando pro primeiro, todos os dias, em nome de Jesus, que nos ajude a, como é que diz, a ser uma nação que desista do anticristo. Desista de estar contra Israel, né? Porque isso vai fazer conta no milênio, tá? Isso vai fazer conta no milênio. A que a América Central é fraca nessa questão? Não, pastor, não. Eu morei lá, eu morei na América Central. O senhor não tem noção do que é de crente na América Central. Vou dizer para o senhor, eu acredito que a América Central, 50% são todos crentes, tá? Lá, pastor, a pregação do evangelho é uma coisa tremenda. O senhor não faz ideia. Tem muita feitiçaria, muita. Mas tem muito crente lá. O senhor não calcula o quanto. Tanto que a maioria dos canais que eu escuto são todos de lá, entendeu? Da América Central. É incrível. Cuba mesmo tem uma porcentagem de crentes tremenda, entendeu? Costa Rica, Panamá, meu Deus, é muito crente. Tem uns pastores do Panamá que são uma benção, aqueles pastores raiz mesmo, sabe? Tremenda o negócio. Aonde não tem muito crente, para falar a verdade para o senhor, a América toda, as 3 Américas, são muito crentes. Tem muito crente. A Europa, a África também, tá uma quantidade tremenda de crentes lá. Quantidade tremenda de crentes. Mas o negócio tem muito crente. Então, eu creio, né, no meu jeito de ser, eu olho para aquela, quem não ouviu, procura no canal Alan Capriles, que ele, como é que diz? Tá, aqui tá bem frio. Aqui que ele traduziu uma visão de uma irmãzinha de 90 anos, parece, que ela passou para um pastor em 1950. Escutem a visão dela, ela fala que os pessoal da Europa vão fugir para esses países que eles subjugaram. Quais são os países que eles subjugaram? Brasil, América do Sul, América Central e África. Entenderam? Que eles vão fugir. Que eles vão fugir da perseguição que vai ter na Europa. E eles vão fugir para cá, para essa região. Para onde eles subjugaram, para onde eles tiraram as riquezas dos países. E é a América do Sul, América Central, né? México, América Latina e África. Mas isso, né? Eu tô ligando o Lé com o Cré, eu tô ligando o que a Bíblia diz, a maneira que nós somos, quem nós somos, na realidade, os latinos, que o latino é um povo quente, né? O latino é um povo que teme a Deus, né? Tem os macumbeiros, os satanistas e tudo mais, tem, mas é um povo que teme a Deus, né? Até os macumbeiros temem a Deus, gente. Eles temem, eles sabem que Deus é tremendo, eles sabem disso, né? E eles têm respeito pelo Senhor. Muitos não, mas uma grande parte tem, eles não avançam o sinal, não. Entendeu? Então, vamos, né? Vamos orar, clamar ao Senhor. Deus tem poder, principalmente o nosso país voltar a abençoar Israel, né? O nosso governo voltar a abençoar Israel, porque isso diz muito da nossa nação. A palavra de Deus é clara, né? Quando ele fala para Abraão, né? Aquele que te abençoar, eu te abençoarei, né? E infelizmente a nossa nação está amaldiçoando, né? Não o povo brasileiro, mas o governo brasileiro está amaldiçoando o povo de Israel. Mas vamos lá, irmãos, eu não estou muito boa. Eu vim hoje aqui porque eu precisava passar isso para vocês. E eu quero ler uma passagem aqui, continuando o 8 de Romanos, que fala muito comigo isso aqui.
compartilhar com vocês. Diz assim, 8 de Romanos, versículo 31, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Se Deus é por nós, aqueles que confiam no Senhor, quem pode ser contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, eu e você. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Entendeu? Exatamente, pastor. A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. Exatamente. Eles creem e estremecem. Tem crente, né? E tem crente que não tem temor de Deus, né? Tem crente que não tem temor de Deus. Tem crente que ele tá pior do que aqueles que estão lá fora. Tá uma coisa horrorosa, horrorosa. Só pela misericórdia. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem te separará do amor de Cristo? Você já parou para pensar nisso hoje? A tribulação, a grande tribulação, a angústia, perseguição. Você viu aqui que eu falei para você no começo, né? As teorias de homo sacer e direito penal do inimigo que estarão no ato patriótico para essa época. A fome, vai ter fome, já está chegando aí. A nudez, ou o perigo, a espada. O que vai nos separar do amor de Cristo? Meu irmão, nada pode separar do amor de Cristo. Você não pode deixar que nada te separe do amor de Cristo. Nada pode me separar do amor de Jesus na minha vida. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Tá entendendo? Exatamente. Por isso que ele está falando aqui, né? Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Gente, Paulo apanhava um dia assim e o outro também. Teve uma vez que deixaram ele se fez de morto para não terminar de matar ele fora da cidade. Entendeu? Ele não desistia, ele se reabilitava. Como eu digo, né? O crente, ele é como a cana. Ela enverga, mas ela não quebra. A cana, ela enverga, mas não quebra. Nós temos que ser assim. Paulo se restabelecia dos ferimentos. Imagina quanta dor no corpo Paulo não tinha, né? E botava a mochilinha dele nas costas e partia para outra cidade para pregar o evangelho. Ele não parava. Olha aqui, ó. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu acho lindo esse versículo. Eu acho lindo nesse versículo, exatamente o fariseu forte e corajoso. Ele era corajoso, ele ia matar os cristãos, né? Deus falou, eu vou pegar esse rapaz aí. Ele é muito corajoso, ele é valente. Ele é valente e além de ser valente, é inteligente, né? Inteligente. Sabe a Torá de cor pulado e salteado. Vou usar ele na minha obra. E Deus catou ele bonitinho, né? Porque ele era sincero, né? Ele era sincero. Olha aqui, ó. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você pode dizer que você é mais que vencedor? Em Cristo Jesus? Você pode dizer? Você pode dizer que você é um vencedor em Cristo? Responde aí para você mesmo. Pois é, criado aos pés de Gamaliel, a universidade mais famosa do mundo, né?
Gamaliel era o líder da universidade mais famosa do mundo da época. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Irmão, você tem que clamar a Deus. Você tem que clamar ao Senhor. Clamar como, irmã Ruth? Para que o Senhor te dê a capacidade de ser fiel. Nós não temos capacidade própria. Nós não temos. Nós somos covardes. A nossa carne é covarde. Mas o Senhor é aquele que faz a nossa carne ficar restabelecida. O Senhor é aquele que faz a nossa carne criar corpo. Como o vale de ossos secos, né? Criou nervos. O Senhor é aquele que faz criar coragem dentro do nosso ser. Faz o nosso ser ficar quente. Quente de coragem, quente de ousadia. Nós precisamos pedir batismo com fogo. Não é aquele batismo de sapatinho de fogo, não, tá? Como é sapatinho de fogo, pezinho de fogo, sei lá como é que chama, que eles ficam rodando, né? Não, é fogo que consome o pecado. É fogo que dá mudança de vida. É esse fogo que nós precisamos, o fogo do arrependimento. O fogo de sermos novas criaturas em Cristo. O fogo do avivamento. Avivamento não é gritaria. Avivamento é mudança de posição. Mudança de alvo. O meu alvo é Cristo. E o meu alvo é Cristo. Eu vou clamar a Deus por ter confiança de avançar. Paz do Senhor, Charles. Tenho por mim que o fogo é o juízo. Não, pastor, mas tem o fogo do Espírito Santo. Tem o fogo do Espírito Santo. Paulo era um homem cheio do fogo do Espírito Santo. Se ele não tivesse o fogo do Espírito Santo dentro dele, ele não passaria o que ele passou, não. Se ele não tivesse a chama acesa dessa fornalha da palavra de Deus dentro da gente, sabe? Eu digo para o senhor, ele não aguentaria, não. Agora, tem o fogo do juízo, com certeza. Esse aí vai ser cruel. Esse é o fogo cruel. Não é o fogo que muda o caminho do homem, né? Não é aquela chama que arde dentro da gente, né? Não. Aquele fogo é diferente. Aquele fogo é para consumir, é para destruir. O fogo que Deus nos coloca é para nos moldar, né? Então o fogo agora, ele vai ver o que é sofrer por minha causa, exatamente. Mas ele sofria por causa do amor a Cristo, mas ele se regozijava dentro dele, né? E eu acho bonito ele falar que ele tem dores de parto pelo povo, né? É tão lindo ouvir isso. Ele tinha dores de parto pelo povo onde ele passava. Isso é tremendo, isso é tremendo. Eu acho isso maravilhoso. Então, meus irmãos, nós precisamos ter o fogo que aquece a alma, sabe? O fogo que aquece a nossa vida, que nos faz ir para frente. É aquele que nos faz ser mais que vencedores, exatamente. O puro amor, né? Não é o amor de beijinho e abraço, não. É o amor pelas vidas. É o amor que fala a verdade. É o amor que não olha a quem, mas ele luta pela verdade, né? É tremendo isso, eu fico assim, sabe? Eu fico impressionada. E eu vejo como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é maravilhoso. A chama do Espírito Santo ninguém pode apagar. Eu lembro que quando eu era menina, eu fui batizada com o Espírito Santo. Lá em Cianorte, pastor Luiz. O senhor conhece lá, no Seminário Presbiteriano em Cianorte. Tinha os encontros, todo ano tinha, não lembro a época que era o encontro, mas eram os encontros de avivamento. Exatamente, não do pecado, mas de Cristo, exatamente. O senhor estudou lá, né? Eu não sei na época do senhor se tinha os encontros ainda, né?
Mas até os meus 15 anos, pelo menos, tinha encontros. 15 anos eu estava em 62, 72, ano de 80, quase 80, né? Tinha ainda então. Mas quando começou, eu fui do primeiro encontro o primeiro encontro era as tendas, né? Fazia uma tenda entre como é que diz? O dormitório das moças com os dos rapazes, né? Fazia uma tenda para as crianças ali e fazia outra tenda do dormitório dos rapazes para a casa dos pastores, né? Que era a casa do pastor Jonathan, pastor Décio, fazia ali, né? Então, aí, o que acontecia? Quando o primeiro encontro que houve lá, o primeiro encontro, era uma coisa tremenda. Não era isso que estão fazendo as igrejas aí, não. Não era isso, não. Era batismo com o Espírito Santo mesmo. O senhor via. Tinha o seu Lamônica. Não sei se o senhor conheceu o sogro do pastor Celcino. Lamônica. Ele era pai da Júnia, mulher do pastor Celcino. Aquele homem, quando começou a falar em línguas, que ele foi batizado com o Espírito Santo, esse homem era a coisa mais linda. Eu lembro que eu era pequena, na época eu estava com 7 anos mais ou menos, e eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu sentia um fogo que vinha do céu. Eu sentia um fogo que caía na minha cabeça, eu sentia. E eu falava em línguas ali, eu chorava, eu era pequenininha. E eu lembro que era 6 horas da tarde, a hora que o Espírito Santo desceu naquele lugar. Desceu. Foi a coisa mais linda. Aquele povo todo falando em língua e clamando a Deus, e todo mundo de joelho com a cara no pó. Com a cara no pó. E a presença de Deus era tremenda, a gente não parava de chorar. A gente chorava e sentia o calor, era um calor, era uma coisa que não dá para explicar. Eu lembro disso até hoje. Eu nunca mais senti uma coisa dessa. Eu nunca mais senti uma coisa dessa. Que coisa, por isso que eu digo, tem o fogo do Espírito, sim, é o fogo que arde no coração. É o fogo que te faz você... Não dá para explicar. Você sente a presença do céu na terra. É tremendo, é tremendo, é tremendo. Mas é isso aí, meus irmãos. Nós vamos firmes, né? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando nós vamos para Canaã. Caminhando nós vamos para Canaã. Glória a Deus, caminhando nós vamos para Canaã. Sim, a Igreja Renovada, ela foi a junção da Igreja Presbiteriana do Brasil, que saiu, que era cristã presbiteriana, da qual eu fazia parte, com a Igreja Independente. Eu estava, por incrível que pareça, eu estava dentro da igreja quando aconteceu isso, essa junção. Pastor Newton Tuller, Dr. Jamil Josepete, junto com os pastores, né? Pastor Leopoldo, pastor Celcino, e aí vai os outros pastores também, né? Se juntaram e formaram a Igreja Renovada, a Presbiteriana Renovada. Mas, irmãos, nós precisamos estar firme com Cristo. Busque a Deus para você ter o calor do Espírito Santo. Busque a Deus, meu irmão. Busque a Deus. Você não tem noção de como isso vai fazer a diferença na tua vida. Clame a Deus, Senhor, visita o meu ser essa noite com a presença do Espírito Santo na minha vida. Peça a visita do Espírito Santo em você. Peça para que o Senhor visite a tua vida com o Espírito Santo de Deus. Que Ele faça morada em você. Que você possa ter experiências com o Pai. Não estou falando de experiência que estão fazendo essas igrejas aí, não, irmão, ficar rodando. Aquilo não tem nada de Espírito Santo. Aquilo ali é espírito satânico, que faz as pessoas ficarem diminuídas. Não, o Espírito de Deus é lindo demais. O que o Espírito de Deus te faz é você chorar na presença dele. É você derramar o teu coração na presença dele. É você sentir a paz que excede a todo entendimento. Tá entendendo? Presta atenção. Presta atenção. Tá na hora da gente crescer.
Está na hora de nós sermos mais que vencedores em Cristo. Para enfrentar o que está vindo, você precisa sentir o calor do Espírito Santo. Você precisa sentir a fogueira do Espírito Santo dentro de você. Sabe por quê? Essa fogueira queima pecado. Essa fogueira traz mudança de vida. Essa fogueira queima as doenças. Nós precisamos, irmãos, sentir de novo o primeiro amor por Cristo. Entendeu? Só ver a caminhada do Messias não tinha esses espetáculos, exatamente. Eu não estou falando disso aí, não. Eu estou falando é de batismo verdadeiro. O batismo verdadeiro, meu irmão, não requer que você esteja em lugar nenhum. Ele requer que você esteja com o coração sincero na presença de Deus. Eu vou orar para que Deus abençoe a nós todos e nos batize. E nós recebamos a presença do Espírito Santo. Para que você possa ter experiências com Deus. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença. Nós estamos te louvando, te agradecendo, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és tremendo. Tu és um Deus que cuida do Teu povo. Tu és um Deus que mandou Jesus Cristo morrer por nós, o Seu Filho amado, o Seu único Filho. O Senhor mandou Ele morrer por nós para que nós voltássemos a termos o direito de ser chamados filhos de Deus. E nós estamos hoje na Tua presença, pedindo para o Senhor a obra nessa igreja que está aguardando a volta do Teu Filho. Nos batiza, Pai, com o Espírito Santo que vem do alto. Nos batiza, Senhor, com o fogo. Nos dá intrepidez para falar a Tua palavra. Nos dá sabedoria. Nos dá, Senhor, capacidade de sermos fiéis. Porque nós somos fracos e errantes. Totalmente consumidos por por distrações. Mas nós temos que estar com o nosso coração ligado na Tua graça, ligado no Teu poder. Senhor, eu te peço nesse momento pela vida da Ana Guiar, da sua mãe. Guarda a vida da tua filha, dá paciência para a mãe dela e dá paciência para ela também. Te peço pela Valéria, pela sua família, guarda ela em nome de Jesus. Te peço, Senhor, pela Susan Schatz. Te agradecemos, Senhor, pelo livramento, pela salvação. Te agradecemos, Senhor, pela cura. Cremos em Teu poder. Te agradeço pela vida da Marisa, pela vida da Célia Regina, da Patrícia, do Paulo, da Roberta, da Sandra Nunes, da Sandra Manfrinato, da Gabriele, do Gabriel, da Eunice, da Irivanes, dos seus filhos, da Nayara Paiva, da sua família, da Aline Milani, da Mônica Barra, pela Renata Carneiro, pela Clarinda, pela Clarice, pela Bruna Soares, pela Josi, doutor Ivânia e sua família, pela Poliana, pela Tassiana Donato e seus filhos, pela Tássia, pela Cleidiane e sua família, pela Irene Lara, seu esposo, pela Beth Borba, Senhor, pela Crica, pela Vanilda, pelo Charles, pela Leninha, pela Vânia Lúcia, pela Maris, pela Joelisa, pela Carol, pela Celeste, pela Mônica, pela Maline Franciele, pela Rose Meire, pela Jaque e as suas crianças, seus esposos, pela Viviane Peixoto e o João Vitor, pela Valmira, pelos seus filhos, seu esposo, pela Aline Cristo, pela Sara, pela Fatinha, pela Patrícia Venâncio, sua família, pela Elide Edna, o Daniel, seus filhos, pela Dani, sua família, pela Isabel, pela Rose, pela Larissa, Senhor, pela Marta Valéria, sua filha, pela Arlinda, pela Maria Lucilene, pela Joelma, pela Andréia Coelho Medeiros, Andréia Brau, seu esposo, pelo Alberto, Senhor, pela Cleide, pela Fernanda Bamin, pelas suas filhas, seu esposo, pelo Mitre, pelo pastor Luiz, Pai, guarda ele em nome de Jesus.
Guarda o teu filho em nome de Jesus. Pelo Denildo, Senhor, pela Suzana, pelo seu filho, pela Berenice, pela Aline, pela Osimira, Senhor, pelo Juliano, Ameire e seus meninos, pela Luciana e sua família, pela Simone, Senhor, pela sua família, pelo pastor Vitor, pela pastora Ação, pela Clara e a sua família, pela Paula e pelo Pedro. Que a tua mão de misericórdia esteja sobre esse povo, Senhor. Que a tua mão de misericórdia esteja sobre esse povo, um povinho de Jacó. São os bichinhos de Jacó, Pai, que estão esparramados pelo mundo, buscando a tua presença. Todos nós estamos no Vale de Jaboque. Não queremos sair do Vale de Jaboque sem a bênção de sermos Israel. Guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal, prepara-nos para estar em Canaã. Prepara-nos para atravessar o Jordão. Nós sabemos que o caminho é longo e mau, e os nossos pés já estão ficando feridos. Será que vai estar longe de Canaã? Será que ainda está longe de Canaã? No deserto nós estamos avançando, e mais precisamos tua proteção. Estará ainda longe de Canaã, Senhor? Estamos fracos, cansados de viajarmos por valados e desertos abrasadores. Estamos fracos, Pai, cansados, mas confiando nas tuas promessas que em breve estaremos atravessando os portões de Canaã celestial. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Te agradecemos, não que haja em nós merecimentos, porque não temos, mas os merecimentos são de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, que o Pai abençoe a todos. Desculpe qualquer coisa, não estou bem. Eu estou hoje com meu estômago, agora à noite meu estômago começou a doer muito, e eu acabo ficando meia der, né? Já sou meia pancada, fica pancada e meia, mas tudo bem. Acho que deu para transmitir aquilo que eu precisava transmitir. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.